Santa Martinha. O pai de Martinha era um homem público, eleito 3 vezes cônsul de Roma. Ele pertencia à nobreza, era muito rico e cristão. Quando a menina nasceu no começo do século III, o acontecimento foi amplamente divulgado na corte, entre o povo e pelos cristãos, pois a pequena logo foi batizada. Martinha cresceu em meio a essa popularidade, muito caridosa, alegre e uma devota fiel ao amor de Jesus Cristo. Com a morte de seu pai, a jovem recebeu de herança 2 fortunas, uma material, composta de bens valiosos, e a outra espiritual, pois foi educada dentro dos preceitos do cristianismo. A primeira ela dividiu com os necessitados assim que tomou posse da herança. A segunda foi empregada com humildade e disciplina na sua rotina diária de diácono na igreja, na sua cidade natal. Desde o ano de 222, o imperador romano era Alexandre Severo, que expediu um decreto mandando prender os cristãos para serem julgados e, no caso de condenação, seriam executados. Chamado para julgar o primeiro grupo de presos acusados de praticar o cristianismo, o imperador se surpreendeu ao ver que Martinha estava entre eles e tentou afastá-la dos seus irmãos em Cristo. Mas ela reafirmou sua posição de católica e exigiu ter o mesmo fim dos companheiros. A partir deste momento começaram sucessivos fatos prodigiosos que culminaram com um grande terremoto em Roma. Primeiro, Alexandre mandou que fosse açoitada, mas a pureza e a força com que rezou ao se entregar à execução comoveram até seus carrascos, e muitos foram tocados pela fé, tanto que ninguém teve coragem de flagelar a jovem. O imperador então mandou que ela fosse jogada às feras, mas os leões não a atacaram. Condenada à fogueira, as chamas não a queimaram. Se estendeu então um sem número de atrozes tormentos. Elencando as torturas feitas pelo imperador à santa, ela teria sido obrigada a prestar culto à estátua de Apolo. Houve um terremoto que matou até os sacerdotes desse deus pagão. O prodígio se repetiu com estátuas de outros deuses. Os perseguidores obstinavam-se cada vez mais, após tentarem matá-la por meio de tantos sofrimentos, e não o conseguindo, apelaram para a espada. Martinha foi então decapitada. No exato instante de sua execução, a tradição narra que um forte terremoto sacudiu toda a cidade de Roma. Seu sangue inundou e fertilizou ainda mais o terreno da Igreja Romana. O relato do seu testemunho correu rápido por todas as regiões do Império, que logo atribuiu à santidade de Martinha todos os prodígios ocorridos durante a sua tortura, assim como o terremoto, ocasionando muitíssimas conversões. No século IV, Papa Honório mandou erguer a conhecida Igreja do Fórum, em Roma, para ser dedicada a ela, dando novo impulso ao seu culto por mais 400 anos. Depois, as relíquias de Santa Martinha ficaram soterradas, a sua celebração um pouco abandonada, durante certo período obscuro vivido pelo cristianismo. Passados mais 500 anos, ou melhor, 14 séculos após seu martírio, quando era Papa, um dinâmico Urbano VIII, muito empenhado na grande contra-reforma católica e disposto a conduzir o projeto de reconstrução das igrejas, começou pela Igreja do Fórum, onde as relíquias de Santa Martinha foram reencontradas. Nesta ocasião, proclamou Santa Martinha padroeira dos romanos e ainda compôs hinos em louvor a ela, inspirado na vida imaculada, da caridade exemplar e do seu corajoso testemunho a Cristo. Proposta de reflexão. Em tudo o que fizermos, esteja Deus e sua santa vontade sempre diante de nossos olhos, e seja nosso único desejo e objetivo agradar a Ele. Santa Martinha, rogai por nós. Papa Urbano VIII, rogai por nós. Papa Honório, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Salve Maria Santíssima, Mãe de Deus.